Uma boa noite para você e para toda a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo e no decorrer desta programação nós vamos colocar assuntos que vai transformar a sua vida. Não importa qual seja o seu problema. Inclusive, você que está enfrentando um problema muito grande, você pode agora, aí no seu vídeo está o SOS da nossa central de atendimento e você pode enviar uma mensagem pedindo ajuda, pedindo uma orientação. E você também pode ligar, que vai ter uma pessoa que vai lhe ajudar diante da palavra de Deus para que você saia dessa situação que você está vivendo hoje, de dor, de sofrimento, de angústia. E também está aí o endereço do seu vídeo para que você possa ah, é, anotar e você chegar até esse local e buscar ajuda e um atendimento espiritual. Nós vamos agora ao intervalo que fala desta quarta-feira, aonde nós estaremos vivendo uma noite maravilhosa que será a noite dos vencedores. Mas também teremos reuniões durante o dia. Vamos a esse intervalo e já voltamos falando mais desta quarta-feira. Um dia, todo mundo vai morrer. Isso não é novidade para ninguém. Desta morte, todos já ouviram falar. Mas você já ouviu falar sobre a segunda morte? Sim, esta você deve lutar para não enfrentar. Por isso a Bíblia tanto nos alerta. Apenas o vencedor poderá evitar. Nesta quarta-feira, 6 de agosto, a continuação do estudo dos vencedores. Venha aprender sobre o livramento da segunda morte, às 20 horas ou durante o dia, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todos os templos da Universal. Para endereços, acesse universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Nós vamos a um testemunho que comprova o poder de Deus, que comprova que para você que hoje diz assim, para a minha vida não tem mais jeito, eu nasci para sofrer e vou morrer sofrendo. Não faça isso, não diga isso para si mesmo. Nós vamos provar para você, através desse testemunho, que existe solução, sim, para o seu problema. Você que hoje sofre com depressão, você é uma pessoa que traz dentro de você um vazio na alma. Essa alma já foi, talvez você já tentou preencher o vazio da sua alma com muitas coisas e até agora você não encontrou a solução. Mas nós vamos provar, através desse testemunho, que só o Senhor Jesus pode preencher o vazio da sua alma. Eu estava voltando da casa da minha atual, na época, sogra, né. Quando eu olho, assim, pra frente, quem que eu vi? O meu padrasto. Só que não era minha mãe que estava com ele, era uma outra mulher. Falei: "Que você tá fazendo? Quem é essa mulher que tá com você, que não é a minha mãe?" E ele: "Não, vai, vai." Ele saiu andando com ela, e quando eu entrei na casa da minha mãe, ele estava falando de mim. E eu ouvi aquilo, eu fiquei mais nervosa ainda. Eu falei: "Mãe, o que ele está falando para a senhora? Sabe por que ele está falando isso? Porque eu acabei de ver ele com outra mulher." Minha mãe não tinha muita reação, não tinha coragem, assim, de tomar algumas atitudes. E eu comecei a falar um monte de coisa para ele, tudo que estava engasgado, eu cheguei na metade do quintal, assim, e coloquei tudo para fora. Como que pode a minha mãe estar passando por uma situação dessa? E eu não queria aquilo para minha vida também. Na minha cabeça, os relacionamentos é uma coisa para durar, né, que a gente vê muitas pessoas, assim, com idade já, vê aquele casal junto, fiel, e ele traindo a minha mãe daquela forma, eu fiquei, assim, revoltada, porque eu não queria aquilo para minha vida, não queria aquilo para a vida da minha mãe, porque eu vi que aquilo era errado. Até que quando eu conheci o pai do meu filho, né.
Eu conheci ele numa saída que eu fui com uma amiga minha, a gente saiu tudo. Depois de um tempo, a gente começou a namorar e nesse meio tempo eu engravidei. Eu estava com 17 anos e foi muito difícil falar isso para minha mãe, porque a minha mãe confiava muito em mim. E nessas saídas que meu padrasto dava, chegava de madrugada, uma noite ele chegou, o meu filho começou, a criança, né, começou a chorar desesperadamente, e ele ficou bravo com aquilo e ele falou assim: se esse moleque não calar a boca, eu vou jogar ele pela janela. Aí eu fiquei chocada com aquilo, porque eu não pensei que ele ia falar uma coisa daquela. Aquilo me deu medo. Mudei de lá, saí da casa da minha mãe. Falei, eu não vou mais ficar aqui. E eu fui morar sozinha nesse tempo. O pai do meu filho veio morar comigo e a gente morou junto 8 meses. Nesses 8 meses eu sofri 3 agressões dele. Eu fui obrigada a ir trabalhar com o olho roxo, meus amigos do trabalho perguntando o que foi que aconteceu e eu ter que falar aquela situação, né? E eu falei, não quero mais. Eu via que estava acontecendo comigo a mesma coisa que estava acontecendo com a minha mãe. Não era isso que eu sonhava para minha vida. Aí eu falei, não, chega. Falei para ele, vai embora. Eu vou ficar aqui sozinho com meu filho. Nesse meio tempo, eu sozinha. Aí conheci uma outra pessoa. Aí com o tempo essa outra pessoa veio morar comigo. E faltava 3 meses para a gente casar. Aí devido a alguns problemas, teve uma evangelização perto de casa e me convidaram para ir na Igreja Universal. Eu vi algo diferente. Eu vi que lá era diferente dos outros lugares. E durante as outras reuniões que eu fui frequentando, eu ouvi falar do Espírito Santo. Fui entendendo como que teria que ser uma mulher de Deus. Ah, mas eu falava para Deus, olha Deus, eu não sei como que eu vou ser essa mulher de Deus que está falando aí na palavra, só que eu quero. Eu quero, se o senhor me ajudar, eu quero. E a pessoa que eu comecei a ir para a igreja com ela, né, que morava junto comigo, que eu pensei que era a pessoa certa, Deus começou a me mostrar que não era a pessoa certa para mim. Aí eu comecei a ter dúvida, e a dúvida não é de Deus. Eu falei, não, se eu tô com dúvida, alguma coisa está errado. Como que eu poderia casar com uma pessoa que fosse me atrapalhar na minha fé com Deus? Deus falou comigo numa palavra que é agrada-te do Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração, Salmo 37. E eu guardei aquela palavra para mim, foi uma palavra que mudou praticamente essa parte da minha vida. Eu falei assim, eu quero me agradar do Senhor primeiro na minha vida, e eu me agrado do Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Então, faz aquilo que for da tua vontade. No outro dia, ele pegou as coisas e falou, olha, eu tô indo embora, que você tá diferente, alguma coisa está acontecendo. Eu falei, eu não sei. Eu comecei a chorar e falei, eu não sinto mais por você o que eu senti. Aquilo foi sumindo, sabe? E ele foi embora. Foi embora e aquela sensação de vazio, assim, veio assim em mim. Falei, poxa vida, perdi mais esse tempo de novo. Tipo, errei de novo, sabe? Uma tristeza por ter errado de novo. Falei, não, mas agora eu vou mergulhar fundo, eu quero o Espírito Santo. Eu comecei a fazer propósitos, comecei a fazer pedidos de oração, eu fiz um propósito com Deus de jejum, de oração. Numa outra reunião, a gente buscando, todo mundo ali, eu falei para Deus, falei, Deus, eu preciso do Espírito Santo, porque se o Senhor não vir na minha vida, eu não vou conseguir permanecer até o fim. E naquele dia, a resposta veio. Deus veio com o Espírito Santo e eu tive certeza dentro de mim que eu não era mais a mesma pessoa. Eu tinha certeza que dentro de mim havia algo diferente. Aquele momento ficou marcado, a gente buscou tudo, mas aquele dia eu entendi que eu não era mais a mesma pessoa. Não era por quê? Porque havia uma certeza muito grande dentro de mim. Eu já não fiquei mais aquela pessoa agressiva, com dúvidas, com complexos de inferioridade, eu já não tinha mais isso. Eu tinha uma dificuldade muito assim, que eu falava muito palavrão. Com o tempo, aquilo eu vi que eu já não falava mais, que foi uma coisa natural, que Deus foi transformando dentro de mim. Não fiquei mais com aquele desespero de encontrar uma pessoa, porque Deus já tinha suprido aquela necessidade dentro de mim, de ser aceita, de encontrar alguém, mas foi uma coisa assim, na hora certa. Tanto que quando a gente se conheceu, a gente noivou, casou,
aquele período que eu fiquei sozinha, Deus supriu aquilo. Parece que eu nunca passei aquele tempo sozinha. Não tenho, assim, o que falar do meu casamento, porque, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito feliz. A gente concorda com tudo, conversa, resolve tudo junto. Não há traições, como, né, tinha no caso, né, da minha mãe. Ele é muito compreensivo, muito engraçado. Então a gente conversa, a gente dá risada. Nosso casamento, se a gente pudesse ficar 24 horas junto, a gente ficava, mas não dá. E eu não me vejo nessa vida vivendo sem o Espírito Santo. Eu não sei o que seria de mim hoje se eu não tivesse o Espírito Santo, porque é ele que vai me dar força para ir até o fim. E agora eu fico ansiosa só para chegar e olhar nos olhos de Jesus e falar: valeu a pena. O convite para a sua felicidade está aí no seu vídeo. Rua Padre Chagas, número 3536, bem no centro da nossa cidade de Guarapuava. Eu tenho certeza que essa noite que vai acontecer nesta quarta-feira vai ficar marcado na sua vida. Você pode entrar nessa noite triste, abatida, angustiada, até pensando assim: para minha vida não tem mais jeito. Mas eu tenho certeza que a palavra que você vai ouvir vai despertar dentro de você um poder tão grande chamado fé e vai tornar você um vencedor, uma vencedora, tá bom? Você pode anotar aí no seu celular, você pode anotar aí numa folha o endereço para a sua felicidade. Rua Padre Chagas, número 3536, bem no centro da nossa cidade de Guarapuava. Agora eu quero chamar a sua atenção para o que vai acontecer neste lugar aqui. Você está vendo esse lugar aqui? Você está vendo esta multidão aqui passando por esse corredor? São pessoas que chegaram com as suas vidas toda destruída, pessoas que foram vítimas de obras malignas, pessoas que foram vítimas de inveja, de olho grande, pessoas que foram espraguejadas e perderam tudo. Mas essas pessoas, quando chegaram nesse local, na grande vigília do meio-dia, o mal que vinha destruindo essas pessoas, o mal foi arrancado e a vida dessas pessoas foram transformadas. Inclusive, nós vamos colocar agora uma matéria que fala dessa grande sexta-feira forte de libertação, aonde nós teremos 13 sextas-feiras do amarrar do mal. Nós vamos amarrar o mal. E esse mal que vem hoje lhe afligindo, ele vai sair da sua vida. Vamos a essa matéria que fala desta sexta-feira. Olá, que Deus abençoe a todos. Nós estamos finalizando mais uma vigília do meio-dia aqui na nossa catedral da cidade de Guarapuava. E eu quero fazer um convite para você, para que nessa próxima sexta-feira você também venha estar lutando conosco. Nesses 33 minutos de poder, aqui estou com os iluminados de Deus, os escolhidos, aqueles que foram ungidos para proclamar a sua libertação, a sua vitória. Ao meio-dia, nessa próxima sexta-feira, na rua Padre Chagas, 3536, aqui no centro de Guarapuava, você é o nosso convidado todo especial a estar recebendo essa grande vitória. Que Deus abençoe a todos e até esse grande encontro. Eu cresci com o seguinte pensamento: eu sou um problema na vida das pessoas. Eu via vultos, via voz, tinha amigo imaginário, e por várias vezes eu apanhei por causa disso. E eu sentia muita raiva dos meus pais, porque eu apanhava sem saber por que apanhei. Quando me tornei adulta, casei, achando que tudo ia ser diferente. Mas continuou, aquele vazio permaneceu. Estava sempre cobrando do meu esposo, achando que ele não me amava. Mesmo assim eu tive 3 filhos,
Parecia uma vida normal. Tentei levar minha vida normal, ser dona de casa, mas eu me sentia num fracasso em tudo. Até que chegou um ponto que o meu esposo, acho que não era feliz também comigo. Então um dia eu saí para trabalhar e quando eu cheguei em casa, não encontrei mais ele. A casa estava vazia, ele havia me abandonado. Até que um dia eu recebi uma proposta de emprego para cuidar de uma senhora e fui. Chegando lá, toquei a campainha e quem atendeu a porta foi o meu ex-marido. E ali eu descobri que ele já estava morando junto com outra mulher. E ali eu fui colecionando fracassos. Eu conheci uma pessoa também, me envolvi com essa pessoa, né, a gente foi morar juntos. E ali eu achei que estava solucionando o problema e foi quando começou mais um problema muito sério na minha vida. Porque ele começou a dormir fora, aí eu vim a descobrir que ele tinha amante. Eu me vi assim em situações que eu pensei, qualquer hora eu vou morrer, porque ele ameaçava. Uma vez eu indo trabalhar e eu ouvi um barulho no carro. Então eu vi que o meu carro tinha levado um tiro, ultrapassado o banco e passou bem pertinho da minha nuca. E aí eu não entendi, pensei que tivesse sido uma bala perdida. Só que aí eu conheci uma das mulheres dele que, né, me procurou e falou que havia mandado me matar. Eu ouvia vozes numa caixa de som com tudo desligado. Digamos assim, era um inferno. Se eu dormisse 5 minutos, eu tinha pesadelos. Eu sempre tive fé, sempre tive uma religião. Fiz tudo o que precisava ser feito, tudo que me pedia, o que eu entendia que tinha que ser feito, eu fiz. Mas eu não via resultados. Eu via a minha vida piorando cada vez mais. Uma separação, meus filhos não estudavam, eu não tinha o que comer dentro de casa, lutando para ganhar alguns centavos. Sem contar também que eu tive sérios problemas de saúde, tive um problema de coluna, passei 2 anos e meio internada no hospital. Eu fazia carta de autoajuda. E aí eu voltei para casa porque o médico descobriu que eu estava com um tumor no cérebro e que não podia abrir. E aí ele me mandou para casa para morrer em casa. E eu saía às vezes andando sem destino. Eu me lembro que nesse dia eu, parada num canto lá, escondidinha no escuro, e uma pessoa se aproximou de mim e começou a conversar comigo. Eu desabafei com essa pessoa. E ele me ofereceu uma arma para eu matar a amante do meu esposo. Mas ali eu pensei, eu já havia tentado vários suicídios, tentar jogar debaixo de ônibus, não deu certo. Tentar pular de ponte, também não deu certo. Então, quando ele me ofereceu essa arma, eu vi ali a possibilidade de eu morrer. Coloquei essa arma dentro da bolsa, saí de casa para ir me matar. Fiquei procurando uma igreja que eu pudesse entrar e orar. Eu não achava justo fazer isso sem antes conversar com Deus. Eu vi uma porta aberta e eu olhei, eu pensei de não entrar porque eu também tinha complexo, né, da Igreja Universal. Mas ali, diante dessa situação, não encontrei nenhuma porta aberta. Falei, vai aqui mesmo, né? E eu entrei com a arma na bolsa para falar com Deus. E uma pessoa veio me atender. Falou, posso ajudar a senhora? Eu falei, não, ninguém pode me ajudar. O único que poderia me ajudar seria Deus. Mas eu não sei como encontrá-lo. Eu não sei se ele existe, onde ele está. Ele não me vê, ele não me ouve. Ela falou, não, Deus existe sim, ele está aqui. Ele está nesse lugar e ele está aqui agora. Então a senhora fala com ele que ele vai te ouvir. E ali eu só me lembro disso. E de repente acabou a reunião. As pessoas indo embora e eu me direcionei a essa pessoa. Eu falei, mas já acabou? Ela falou, já. A senhora gostou? Eu falei, poxa, eu queria ficar mais aqui, né? E acabou.
e fui embora para casa. Só que aconteceu algo incrível. Eu esqueci que eu entrei ali porque eu estava indo me suicidar. E fui embora para casa com a arma na bolsa. Eu que há anos eu não dormia. E como eu queria uma noite de sono, eu tive aquela noite de sono. Acordei de manhã diferente, sabe? Já não era mais aquele sol escuro, aquele frio, sol brilhando assim. Eu olhei, sabe? Eu pensei, puxa vida, eu fui naquela igreja ontem, só entrei lá, né? Não ouvi nada. É que eu não sei por que eu não ouvi, eu não vi o decorrer da reunião. E eu dormi, e eu tenho certeza que é porque eu fui lá. Então, se eu entrei lá e aconteceu isso, olha, aqueles testemunhos que eu vejo, eles são verdadeiros, porque aconteceu comigo, né? Eu dormi, então eu vou ver, eu vou nessa igreja e minha vida vai mudar também, igual dos testemunhos. No dia seguinte, quando eu voltei, eu já ouvi a palavra. Conforme eu fui ouvindo o pastor pregando, lendo na Bíblia, que eu fui entender e fui colocando tudo em prática, né? Fiz todas as correntes, né? As correntes de libertação, fiz tudo que tinha que ser feito. E praticando, e minha vida mudando gradativamente, né? Meu esposo que havia ido embora, né? Que tinha amantes, desejou voltar para casa. E aí ele viu que eu estava indo para a igreja, ele até me perguntou, mas é só para membros, eu posso ir? Eu falei, não. Então a gente foi. E dali ele se converteu, se firmou, né? Ele foi transformado também, no geral. E eu fui vendo minha vida mudando em todos os sentidos. Fui curada, eu não via mais vulto, não ouvia mais vozes. E eu fui conhecendo o Senhor Jesus através da palavra. Eu fiquei apaixonada por Jesus, o que Ele fez, os ensinamentos dEle. Eu ouvindo o pastor falar do Espírito Santo, falei, tá tudo bem, né? Conheço Jesus, bacana, tá tudo bem, mas eu preciso do Espírito Santo. Aquilo começou uma sede em mim, de saber o que era o Espírito Santo. Eu precisava saber, precisava conhecê-lo, precisava entender quem era o Espírito Santo. E aí eu busquei, fiz tudo que tinha que ser feito. E eu fui, né, entregando nas mãos de Deus aquilo. Até isso eu tive que aprender, vencer as ansiedades, né? E foi assim que um dia eu recebi. Eu conheci a pessoa do Espírito Santo. Infelizmente, eu não tenho como explicar com palavras, mas aconteceu comigo de uma forma assim, tão grandiosa. Deus é tão sábio que não aconteceu comigo como eu ouvi as pessoas contando o que aconteceu com ela. Tinha que ser diferente, mas eu sabia que era Ele, eu sabia que era o batismo com o Espírito Santo. Veio toda aquela certeza e ali mudou completamente. Mudou. Já não era mais a mesma pessoa. Eu mudei, eu olhei para mim assim, parece que até meu físico mudou. Eu passei a andar diferente. Eu que me sentia assim, a pior pessoa da face da terra, a partir dali, naquele momento, eu me senti uma pessoa tão valorizada. Eu também tinha conseguido. O Espírito Santo foi me dando compreensão das coisas, entendimento das coisas. Então eu aprendi a ser uma grande esposa, uma filha maravilhosa, pude cuidar da minha mãe na velhice, mudei como mãe com os meus filhos. Eu comprei uma casa assim que eu nunca imaginei que um dia eu poderia, né? Eu poderia comprar um terreno, uma casa comum, mas eu comprei uma casa dos sonhos. E hoje eu vivo o que está escrito e repousará sobre ele o Espírito do Senhor.
Eu tenho alegria, eu tenho paz. O Espírito Santo, ele repousa sobre mim. E é dele que vem tudo isso. Eu não sofro com as lutas que vêm. Eu me alegro, porque eu sei que dali eu vou sair mais forte. E a vitória vai vir com toda certeza. O mais importante é ele, é o Espírito dele em mim. Essa união que há entre nós dois, sabe? Essa amizade que existe entre nós dois. Hoje eu vivo o padrão do reino de Deus na minha vida. Eu tenho saúde, paz, família, prosperidade, sou respeitada. E a minha parte, o meu presente, a certeza da minha salvação, a minha comunhão com Deus, nós dois. Isso é o mais importante. Eu tenho isso já em mim, eu já vivo o reino de Deus. Diante do testemunho que você acabou de assistir, o que você tem que fazer agora é só tomar uma atitude de fé e fazer com que essa pessoa fez. Ela chegou cheio de problemas, mas quando ela passou por esse corredor aqui, é um corredor de homens e mulheres de Deus de oração, essa pessoa teve a sua vida transformada. E com você não vai ser diferente. O endereço para a sua felicidade, para a transformação de vida é Rua Padre Chagas, número 3536, bem no centro da nossa cidade de Guarapuava, se encontra a nossa Catedral da Fé. Agora nós vamos nos preparar para a oração com a nossa amiga Mary Martins. Prepare aí seu copo com água e eu tenho certeza que quando você beber desta água após essa oração, você já vai ter um alívio na sua alma. Você vai sentir força para vencer. Vamos a esta oração. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Meu Deus, meu Pai, nós estamos em oração e queremos clamar ao Senhor em favor de todas as mulheres, mães, mulheres que sofrem por causa dos seus maridos, por causa dos seus filhos, e quantas lágrimas elas derramam porque pensam que querem agir, mas não sabem como, porque depende do marido, do filho, dão conselhos, ficam até tarde à noite esperando e sofrem, meu Pai. Dá resposta a esta mulher. Tira este sofrimento, que haja alegria, que haja união, que haja saúde, que haja, meu Pai, na casa, no lar desta mulher, a tua bênção. E que através da fé, da perseverança dela, da fé que ela carrega dentro de si, o Senhor venha honrar e dar a resposta, a bênção, tanto no casamento quanto nos filhos, na criação dos filhos. Que o Senhor guarde e proteja esta mãe e honre a sua fé. Unge esta água com o teu poder, que ao beber, todos nós sejamos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, participe da água e receba a bênção de Deus. Permaneça na fé. Você, mulher, mãe, mesmo que você não tenha ainda aquilo que você quer para o seu filho na sua frente, creia, Deus vai honrar a sua fé. Deus abençoe a todos. Agora, diante de tudo que você assistiu, o que você tem que fazer é tomar uma atitude de fé e procurar aqui na cidade de Guarapuava a nossa Catedral da Fé. Eu tenho certeza que a sua vida ela vai ser transformada, porque Deus é o único que pode mudar a sua vida e Ele torce pelo teu sucesso. Nós vamos chegando ao final de mais uma programação
E eu tenho certeza, minha amiga, que a partir de agora a sua vida começa a mudar. Que Deus abençoe e até lá.